Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, e o vídeo de hoje é uma aula que foi retirada do nosso novo curso que foi lançado há pouco lá na Udemy, que é o curso de Segurança da Informação e Hacking Volume 2, focado no nível intermediário. Então dá uma olhadinha no curso, o primeiro link na descrição do vídeo é um link que já tem um cupom de desconto, você vai receber 12% de desconto para estar adquirindo esse curso. Ele é um curso que foca muito na parte do Red Team e do Blue Team, então você vai estar aprendendo um pouco mais sobre invasão e também como desenvolver uma infraestrutura segura. Nesse curso você também vai aprender mais sobre engenharia social e sobre desenvolvimento de documentos e treinamento para pessoas, para colaboradores de empresas. Então é isso. Espero que você curta essa aula gratuita disponibilizada aqui no YouTube e que você acesse a nossa página lá na Udemy e adquira o curso ou conheça os outros cursos desenvolvidos por mim lá, beleza? Então é isso. Muito obrigado, tenha um bom vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Bem, pessoal, vamos então para mais uma aula desse módulo e hoje a gente vai falar sobre identificação de hashes, ou seja, identificação de senhas criptografadas. A gente precisa, às vezes, descobrir qual é aquele padrão que está sendo utilizado naquela hash para conseguir quebrá-la. E para isso a gente precisa identificar qual hash que é aquela. Se ela é uma base 64, se ela é uma SHA-256, se ela é uma MD5, uma MD4, uma MD2. A gente precisa descobrir qual que é o tipo daquela criptografia para tentar quebrá-la. E tem criptografias, é claro, que a gente não vai conseguir quebrar, ou para quebrar precisa de um poder computacional gigantesco. Mas a aula de hoje não é sobre quebrar criptografias, mas sim identificar criptografias que a gente tem como exemplo. Então, eu vou estar utilizando aqui esses 5 exemplos da base 64, SHA-256, SHA-1, MD5 e CRC16, que é bem simples, é só uma conversão. Então, esses 5 tipos de criptografia a gente vai estar jogando em 2 programas, o HashID e o HashIdentifier, que para mim são um dos melhores programas. O HashID ele é bem simples, mas o HashIdentifier ele é um software, um script bem interessante. Essas duas aplicações já são padrões do Kali Linux e são desenvolvidas em Python. Então você pode dar uma olhada de como ela é desenvolvida, já que ela é código aberto, beleza? Então é isso, vamos começar com o HashID, que é uma ferramenta mais simples. E primeiro, é claro, verificando o help dela para ver o que ela pode trazer para a gente. O HashID ele é mais simples do que o HashIdentifier. E ele tem poucas opções também. Tá? Dentre as opções dele, a gente tem o argumento do input, que você coloca HashID e já coloca a hash que você quer quebrar. Logo depois, ele tem algumas opções a mais, como o "-z", que é o extend, que é uma lista de hashes. No caso, é uma lista com todas as possibilidades de algoritmo. Ele te dá todas as possibilidades, inclusive com salt. Ele tem o mode também, que é para você verificar o modo, para você ver o modo do output no Hashcat. Hashcat que é uma ferramenta que a gente vai ver também. Ele tem o "-j" para você fazer a mesma coisa, só que no formato do John the Ripper. Ele tem também o "-o", que é o padrão, que é para ele descrever a resposta no arquivo. O "-h", que é o do help, e o "-version", que é para ver a versão do programa, a versão da HashID. Mas sem muita enrolação, vamos dar uma olhada então como que o HashID funciona. E vamos pegar primeiro essa base 64, que eu fiz alguns testes aqui e não está muito legal. Essa base 64 está dando errado, ela está dando erro, está dizendo que não existe. Vamos dar um "-z" aqui. Ele diz que é um big crypt. Mas enfim, ele não conseguiu descobrir. Nenhum dos 2 programas conseguiu descobrir esse base 64. Eu fiz ele num software, eu não sei se está certo. Eu fiz ele numa aplicação web, mas eu não sei se está certo, tá? Então, esse base 64 está dando erro. Vamos para o SHA-256. Acredito que o SHA-256 ele vai, né? HashID. Deixa eu já fazer isso aqui, já para ficar salvo, pelo menos. Ó, ele diz aqui as possibilidades de ser. Então ele pode ser um Chefru 256, um SHA-256, um Hip End 256, um Aval,
um Ghost. O Ghost ele tem dois tipos. Pode ser um SHA-3 256, um Scan ou um Scan 512. Então ele dá todas as opções que você pode ter para descobrir essa hash. Então você teria que testar uma a uma. Vamos dar um "-z", e aqui como "-z" ele aparece mais opções ainda. Ele dá opções que é muito provável que não seja, mas ele te dá essas opções, beleza? Então aqui, beleza, ele até que acertou. Na segunda tentativa aqui, a gente conseguiria quebrar essa senha, talvez. Agora vamos puxar um. Ó, e o SHA-1 ele deu como primeiro, né? E o SHA-1 ele é muito confundido com Double SHA-1. Então, geralmente os programas vão dar essa mesma resposta. Então, é SHA-1, Double SHA-1, Heap-End 160, Aval 160, Tiger 160, Hash 160, criptografia LinkedIn, Scan 256 e Scan 512 com 160 bytes. E agora vamos para MD5. Vamos ver o que ele diz da MD5, né? E a MD5 ele deu como segunda opção, e as MD são próximas, então ele deu MD2, MD5, MD4, Double MD5, LM, e a Ripen, Aval, Tiger, Scan, Lotus, criptografia Skype, Snefru, NTLM, Domain Cached Credential e o 2, e DNSSEC, e por último Radmin versão 2. Então bastantes criptografias, e se eu der um "-z", ele aparece mais ainda, né? Ele aparece a Cisco Type 7 e a BigCrypt também. Então beleza, esse daqui foi o MD5. Vamos para a última, que é a mais tolinha de todas, que é só uma conversão, que é o CRC16. E aqui ele já disse na cara que é CRC16 ou CRC16 CC-ITT ou o FCS16. Então aqui você mataria, só tem 3 opções, não tem muito o que está descobrindo, né? E se eu dou um "-z", a única opção a mais que ele aparece para mim, que é um Cisco Type 7, que na verdade a gente sabe que não é, porque é um CRC16. Então essa é a ferramenta HashID, ela é simples demais e não tem muito mistério. Agora a gente vai para uma ferramenta que é um pouquinho mais completa, que é a Hash Identifier. Eu não lembro o Help, acho que é Help assim. Não? É que a Hash Identifier, como é que ela funciona? Ela funciona assim, você dá Hash Identifier, ele já aparece para você estar colocando a hash dentro dela. Mas vocês vão poder ver que ela é uma ferramenta um pouco mais completa. Eu vou colocar a base 64, que está dando erro também aqui no Hash Identifier. Ó, ele está dizendo que é uma 256, na verdade não é. Não é uma SHA-256, é isso daqui. E daí dá todas as opções. Ou é uma SHA-256 e eu que viajei. Copiei errado. Vamos lá, agora vamos para a SHA-256 de verdade. Ó, essa SHA-256, ele acerta. Eu acho que eu copiei errado essa base 64, não é possível. Ó, essa SHA-256 aqui, ele acerta. Ele está dizendo assim, ó, possíveis hashes. Ou é uma SHA-256 ou é uma Aval 256. E daí aqui embaixo ele diz algumas outras possíveis hashes, mas que provavelmente não é. Que daí ele está dando aqui a posição. Aqui no fim você pode ver, ó, que ele dá outro SHA-256, dizendo que pode ter um MD5 como senha ou um SHA-1 como senha. Então ele dá esse tipo de opção também. Ele também dá a opção de salt, e que facilita na hora de descobrir realmente qual que é a criptografia por trás. Vamos colocar um SHA-1. Essa é uma ferramenta um pouco mais completa, que aparece mais opções. Aparece opções de salt, de username, de password, enfim. Ele tem bastantes opções para você estar testando. Ele te dá mais informação para quebrar essa senha. E no SHA-1, a mesma coisa. As possíveis são SHA-1 e MySQL 5 SHA-1, que é basicamente a criptografia que é utilizada para o MySQL 5. Então, a criptografia padrão, né? E embaixo ele dá as outras possíveis hashes, que basicamente
tem um monte de SHA-1, se você for ver aqui. Um monte de SHA-1 com pass, com salt e com username para você quebrar. Então, por exemplo, a última opção ali é SHA-1 com username e pass e mais um salt, o que dificulta para quebrar a senha. Mas não, a gente quando usa o hash identifier tem que se apegar realmente aos primeiros que ele aparece, que são as possíveis hashes. Esse daqui é quase improvável que seja. Se fosse, ele colocaria uma opção dessa para cima. Vamos para o MD5. O MD5 ele deu muita opção, mas as principais e possíveis são o MD5 ou um Domain Cache Credential com MD4, com um pass também criptografado em MD4, com uma string em caixa baixa de um username. Então, isso aqui é provável? Talvez, mas é bem difícil ser isso daqui tudo. É mais fácil ser simplesmente o MD5. E como o MD5, eu disse anteriormente que ele era parecido com os outros MD, ele aparece outros MD aqui, MD4, MD2, MD5 HMAC, MD4 e MD2 HMAC também. E o MD5 HMAC do WordPress. E aqui embaixo, se a gente for analisar, olha só o tanto de MD5 possível que ele aparece. É um absurdo a leitura desse programa em Python. Ele aparece MD5 com salt pass, com pass e salt, com salt pass e salt de novo. E é uma loucura, é uma doidura isso aqui. Muitas informações, não teria como você não descobrir. E a última e mais bobinha, CRC16. Que ele diz ali, cara, é muito possível que seja ou uma CRC16 ou uma CRC16 CCITT. E talvez seja uma FCS 16. Talvez, assim, possivelmente. Mas é muito provável que seja uma das duas primeiras e realmente é. Então, basicamente, esse é o Hash Identifier, que é uma ferramenta muito interessante. Deixa eu colocar um hexa. Vou colocar um hexa aqui. Como not found. Eu acho que ele não... Beleza, é um hexa, né? Não deixa de ser, né? É um hexa, não sei se é um número válido porque eu não fiz cálculo nenhum, mas eu coloquei um hexa. Deixa eu colocar um binário. Não é considerado criptografia. Não é considerado criptografia, não teria por que ele responder. Mas basicamente é isso. Esse é o Hash Identifier. Uma outra ferramenta muito interessante. No termo de hash, dentro do Kali Linux, a gente tem algumas opções. Hash ID, Hash Identifier, Hash DEP, Hash e o Hashcat, que é o mais conhecido. Mas as duas ferramentas melhores para identificação de hashes é o Hash ID e o Hash Identifier, tendo em vista que a minha preferência ainda é o Hash Identifier, porque ele dá mais opções do que o Hash ID, beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido essa identificação de hashes e tenha gostado também dessa aula, tenha achado interessante e útil. Muitas vezes pessoas vêm me perguntar: pô, eu tô com uma hash aqui, mas eu não sei identificar ela. Tem algum site para fazer isso? Às vezes o site ele consegue identificar aquela hash, mas ele só vai conseguir se ele já tiver aquela informação dentro do banco de dados dele. Se ele não tiver aquela informação dentro do banco de dados dele, ele não consegue descobrir a hash. Então, é sempre interessante que você utilize programas que foram desenvolvidos exclusivamente para isso, do que sites que usam o banco de dados que é desenvolvido pelo próprio usuário do site. Então, dá uma olhada nessas duas aplicações, eles têm mais algumas opções, o Hash Identifier e o Hash ID, que podem te auxiliar no descobrimento dessa hash que você está tentando quebrar, beleza? Então é isso, espero que você tenha realmente entendido, a gente se vê na próxima aula.